Fala pessoal, fim de semana chegando, sexta-feira de sol na Baixada Santista, um tempo bonito. Hoje, 19 de julho de 2019, Dia Nacional do Futebol, que é a coisa mais importante das menos importantes, né? E Dia da Caridade. Então, a Baixada Santista, que é uma praça caridosa aí, né? Hoje é o Dia da Caridade. Lembrando que o programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 13h15, também reprise às 23 horas e também a 1h da manhã. Você pode acompanhar os programas para os assinantes do canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou também pelo www.tvcomsantos.com. Hoje temos a gratificação de receber o João Vilela, advogado e empresário aqui, e também o Edmur Mesquita, advogado, ex-vereador, ex-deputado, ex-secretário de Estado de São Paulo, enfim, né, fundador do PSDB da nossa região, para a gente debater assuntos aqui da região, como todos os dias. E você já sabe, perguntas para o Edmur, perguntas para o João Vilela vão ser respondidas no segundo bloco, através do telefone 13 para fora de Santos, da Baixada Santista, desculpa, e para quem está na Baixada Santista, não precisa pôr o 13, é o 99711 5545 no modelo WhatsApp. Então você manda sua pergunta, sua reclamação, seu elogio, para aquele médico que te atendeu bem, para aquele buraco na sua rua que foi tapado, reclama tal, que a gente passa aqui. A Silvana Cecília da Prefeitura de Santos acompanha os programas políticos da região, ela e outros, e sempre vai informando, vai tentando também de uma certa maneira resolver os problemas do dia a dia, que é essa a razão do programa, né? Edmur, prazer em ter você mais uma vez aqui, né? Nessa sexta-feira. O Edmur que está ganhando o campeonato de tênis de mesa aí, está se reinventando do tênis, que foi um bom jogador de tênis, ganhou várias tribunas aí, vários santistas, né? Em outras épocas, é verdade. E agora se reinventando para o tênis de mesa, lá no Saldanha, é isso? Bom, primeiramente quero cumprimentar o Filete, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, pessoal, de relações altamente positivas. E também cumprimentar o Dr. João Vilela, que nos honra com a sua participação aqui, sendo sempre um bom comentarista dos temas da nossa região, da Baixada Santista, do estado de São Paulo. Eu, de fato, nesse período que eu saí do governo, eu comecei a pensar um pouco alguns aspectos da minha vida pessoal, né? Eu me dediquei à área pública, ao setor público, muito novinho. Comecei com 26 anos aproximadamente. Até antes, nas escolas, você foi do diretório, né? Fui presidente do Diretório Acadêmico Alexandre de Gusmão, né, da Faculdade Católica de Direito de Santos, da famosa Casa Amarela. Aliás, junto com o Márcio França, foi meu contemporâneo, o Mourão também, Sidney Pereira Costa, Paulo Eduardo Costa, o Nobel Soares. Tudo na turma? Perto, né? Contemporâneos. Não, o Mourão e o Nobel, nós fomos da mesma turma, só que eu estudava no período da manhã e eles estudavam no período da noite, né? Já o Márcio França, Paulo Eduardo Costa e Sidney Pereira Costa, tudo na mesma turma. Da mesma turma. E o Márcio, ele me sucedeu no diretório, à frente do diretório acadêmico, né, com o meu apoio, né? O Márcio já, naquela época, na faculdade, também já demonstrava a sua vocação para a área pública, né, para o debate político, a política educacional da época. Então, o Márcio já mostrava claramente a sua tendência, né, de trilhar esse caminho também do setor público. Tanto que depois ele se elegeu também vereador no município de São Vicente, né? Eu me elegi aqui, fui mais votado aqui no município de Santos. Concurso para oficial de justiça, passou lá, ficou de oficial de justiça, o pai dele que é médico, né? Começou como vereador e foi indo, né? Exatamente. Então tem essa história comum que é muito positiva. Bom, e de lá para cá assumi, como você já fez essa referência, né, diversas funções públicas. Secretário de Cultura de Santos, secretário de Cultura do Estado, também, da AGEN, não é isso? Na Agência Metropolitana, depois secretário de Desenvolvimento Metropolitano, subsecretário de Estado de Assuntos Metropolitanos. Então, é uma história, né, que, de fato, eu fiz tudo isso com muito entusiasmo, com muita dedicação, não é? Bem, e agora o Márcio não se reelegeu governador do estado de São Paulo, então, claro, meu cargo foi entregue
ao atual governador, no dia 31 de dezembro, saí do governo junto com o Márcio França, e hoje eu participo de um instituto na capital que faz consultoria para o setor público e também para o setor privado, em 3 áreas que eu julgo serem da máxima importância. A primeira, na área ambiental, em razão dessa política voltada para resíduos sólidos, que é uma política importante em função de legislações específicas que estão postas hoje, tanto no âmbito de cada município, como também no âmbito dos governos estaduais. Então, esse é um vetor que a gente atua fortemente. O outro diz respeito à área tributária, com certeza após o desfecho da votação da reforma da Previdência, certamente a reforma tributária será o próximo passo a ser dado e fundamental, né? É preciso que seja feito um novo rearranjo nesse segmento e, sobretudo, dentro de uma visão de um novo pacto federativo também, que é fundamental. E na área também da educação. Então, são esses 3 vetores que eu tenho atuado nesse instituto, com pessoas muito qualificadas e que tem me dado bastante prazer. João Vilela, mais uma sexta-feira juntos aqui, o homem que mais aparece na TV da Baixada Santista, está no 11, está no 13, está no 4, você põe lá, está o João Vilela falando da Design Gallery, aqui no Ação e Reação. Obrigado, Filete, é um exagero seu, é claro. Boa tarde, Edmur, prazer estar com vocês aqui. Exagero do Filete, mas o que eu ia falar é o seguinte, Edmur, até aproveitar, você ficou muitos anos na AGEM, você conhece bem a estrutura da AGEM, você tem esse conhecimento. A nossa região metropolitana foi a primeira do Brasil fora as capitais, né? Então ela tem uma história já. É bom que você não esteja mais lá para perguntar isso, que se estivesse lá você talvez desse uma resposta diferente, mas o que não deu certo? Porque assim, a nossa região metropolitana, do meu ponto de vista, é a pior que tem. Nós não temos um entrelaçamento, você falou agora dos resíduos sólidos, e é um tema que eu gosto muito, eu sempre gostei muito dessa questão do lixo, da reciclagem do lixo, isso desde quando eu fiz faculdade de engenharia mecânica lá no começo dos anos 90, final dos anos 80, era a minha área que eu gostava, depois eu vou fazer direito, mas a área que eu gostava era reciclagem de lixo, quando ninguém falava nisso, não tinha nenhuma política em relação a isso, tinha bem incipiente, já tinha alguma coisa, mas era bem pouco em relação a como é hoje. O que deu errado, Edmur? Porque assim, as prefeituras elas não têm um plano em conjunto dos problemas em comum. Elas não conseguem. A questão do lixo, por exemplo, você falou que é uma área que você gosta, eu sei que você entende dessa área. Nós temos um aterro sanitário para praticamente as 8 cidades da região, tem uma que não usa, e já chegou no limite dele, ele já foi, ele já não é mais, ele já era para ter desativado esse aterro sanitário, que já é o último dos pontos. O aterro sanitário é terrível, é melhor que o lixão, mas está muito longe do que deveria ser a política de reciclagem do lixo. É enterrar lixo, é jogar embaixo do tapete de uma forma um pouco mais adequada do que o lixão, que é o descalabro de qualquer coisa. Nunca a gente pode achar que um país pode ser minimamente desenvolvido, nós somos a 8ª, 9ª economia do mundo, e nós não conseguimos resolver a questão do lixo das cidades. As cidades não conseguem se falar, elas não se falam em termos de transporte urbano, cada um faz um pedaço mal feito, não resolvemos a questão do lixo. Mobilidade, além do transporte urbano, é péssima. A ponte, a gente estava falando antes de começar o programa, fiz 92 anos de projeto de ponte, túnel, qualquer coisa que liga uma coisa à outra. Agora tem essa ideia, do meu ponto de vista, maluca, de fazer essa outra ponte aí, que a Codesp é contra, pessoal que entende de transporte, mobilidade, fala, isso é loucura, só para aumentar um contrato da Ecovias, né? Não é isso. Eles vão aumentar o contrato, eles estão fazendo isso, que vai acabar agora o contrato da Ecovias, eles vão prorrogar o contrato, ganhar mais um pedágio e nada, porque a Ecovias é absurdo completo de como que o poder público ele anda na contramão da coisa. Funciona bem, gosto de Ecovias, eles trabalham razoavelmente bem, mas não dá, a gente tem licitação já há muito tempo, agora vamos fazer essa ponte para prorrogar mais um pouco o contrato e não vai servir nem para Porto, nem para ir para Guarujá, para Santos, vai complicar a parte de navios. E ainda tem o grande problema que é em relação ao aeroporto, porque ela vai ter 80 metros de altura, bem no campo do cone do aeroporto, quer dizer, são coisas que não dá para entender.
Onde que deu errado, Edmur, nessa parte da agência? A agência que eu não consigo ver, cada prefeito pensa com uma cabeça, não tem uma interação entre eles, cada um faz de uma forma, é hospital que tem problema, cada um tenta jogar para o seu vizinho, é prefeito inaugurando ambulância, soltando rojão, porque comprou ambulância para tirar fora o problema. A gente não consegue ver uma política metropolitana. Nossas cidades são umbilicalmente presas uma na outra. Nós, santistas, não sabemos, a grande maioria dos santistas, eu digo a grande maioria, não sabe onde começa Santos e termina São Vicente. Nem na praia, nem no morro e nem na Zona Noroeste. A gente não sabe onde começa um e termina outro. A área continental, quase nenhum santista conhece onde é a área continental. Nós temos uma ligação com Cubatão, que já está chegando pelas palafitas. Nós temos a maior favela sobre palafitas da América Latina, por incrível que pareça, fica na nossa cidade de Santos, nos maiores DHs do Brasil e com um dos piores índices de saneamento real, e um dos melhores fictos. E está quase chegando em Cubatão, então quase a favela está andando tão rápido, passando a Braço de Mar, está chegando em Cubatão, está ligando a Cubatão. O que deu errado, Edmur? Assim, a gente não consigo entender essa parte da agência metropolitana que não andou. O que aconteceu? Ou não aconteceu, né? Sim. Não, acho importante essa reflexão que você fez, e com isso a gente vai ter a oportunidade, claro, de aprofundá-la e pensarmos com mais objetividade também, né? Mas é preciso, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu quero resgatar um pouco o fio da meada disso, né? Como que começou esse debate e essa discussão acerca das unidades regionais, das regiões metropolitanas, das aglomerações urbanas? Isto é fruto de um debate que foi realizado por ocasião da elaboração da nova Constituição em 1988. A Constituinte de 88 estabeleceu, portanto, na sua própria Carta Magna, que uma nova modalidade do ponto de vista jurídico e técnico e de administração pública, que vem a ser, portanto, essas unidades regionais, né? As experiências do mundo moderno, tanto na Europa como nos Estados Unidos, indicam que você tendo essa visão estratégica, né, de médio prazo, de longo prazo, definindo as prioridades, definindo afinal de contas, quais são as suas metas, né? Tendo esse foco muito bem estabelecido, você diminui as distâncias sociais existentes naquelas unidades regionais. A Europa caminha fortemente nessa direção das regiões metropolitanas. Nos Estados Unidos, as experiências são nos condados, né? E aqui no Brasil, nós tivemos, portanto, especialmente no estado de São Paulo, diversos ciclos. O primeiro ciclo, qual foi? Foi com relação às ações da Baixada Santista, quando o governador Mário Covas, portanto, esteve à frente da política do estado de São Paulo. Mário Covas, ele tão logo tomou posse como governador do estado de São Paulo, enviou um projeto de lei, portanto, à Assembleia Legislativa, criando a primeira região metropolitana do Brasil. Isso no começo dos anos 90, né? Do Brasil, isso. A primeira região metropolitana do Brasil, pós-constituinte de 88. Então, quer dizer, antes das capitais, Santos já estava na região de Santos, já era... Não, aí eu vou explicar essa questão das capitais. Mas o fato é que, do ponto de vista legal, foi a primeira. E da legitimidade, a Baixada Santista foi a primeira. Então, Mário Covas deu o seu primeiro passo, né? Com isso, foi criada na sequência a Agência Metropolitana, que é um outro instrumento. É uma autarquia do Estado, que tem duas atribuições específicas previstas na legislação também. A primeira, de ser um órgão de planejamento, planejar, portanto, aquela região metropolitana dentro dessa visão estratégica que me referi anteriormente. E também tem o papel de
executar aquilo que é deliberado pelo Conselho de Desenvolvimento, que é composto pelos prefeitos de cada uma dessas regiões e também pelos representantes do Estado. O Conselho de Desenvolvimento ele é paritário, né? Bem, na sequência, o governador Mário Covas criou a região metropolitana de Campinas. Foi a segunda a ser criada, composta por 19 municípios na época, depois aumentou houve a integração do município de Morungaba na região metropolitana de Campinas, que é seguramente uma das regiões mais fortes que nós temos hoje no estado de São Paulo. Ribeirão Preto também está forte, né? Hein? Ribeirão Preto, Sorocaba e Campinas são os né? mais fortes, né? Esse foi o primeiro ciclo, né? O Mário Covas, então, instituiu essas duas regiões metropolitanas, Baixada Santista e Campinas. Na sequência, com a vitória do governador Geraldo Alckmin, ele começou a dar alguns passos Vale do Paraíba daí. Na criação de um segundo ciclo, né, que vem a ser o processo de expansão dessas unidades regionais. Foi aí então que ele criou a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano do Estado. O Écio Aparecido foi o secretário titular, o governador me convidou para ser o secretário adjunto, pela experiência que eu acumulei aqui na agência metropolitana, e um ano depois o Edson assumiu a Casa Civil do governo do Estado de São Paulo e eu assumi a direção, portanto, da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. E instituímos, portanto, esse novo ciclo de um processo de expansão dessas unidades regionais. Foi aí, então, que criamos a região metropolitana de Sorocaba, composta por 27 municípios, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, composta por 39 municípios, a região de Ribeirão Preto, que é a região caçula do estado de São Paulo, foi a última a ser criada, que é composta por 34 municípios. Criamos os aglomerados urbanos de Piracicaba, com 22 municípios, de Jundiaí, com 7 municípios, e de Franca, com 28 municípios. E a região metropolitana de São Paulo, que é composta por 39 municípios. O que aconteceu com relação a São Paulo? Ela foi criada por decreto em 1975. Da capital? Da capital. Então, os 39 municípios. A região metropolitana de São Paulo é composta por 39 cidades. O que aconteceu? Naquela época, nós vivíamos um período ditatorial, né? Você não tinha, naturalmente, essa expressão da sociedade de participação, de buscar soluções comuns para os problemas comuns. Isso foi feito por decreto. O Conselho de Desenvolvimento de São Paulo nem sequer se reunia. O que nós fizemos na gestão do governador Geraldo Alckmin? Nós enviamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa conferindo a legitimidade, portanto, à região metropolitana de São Paulo por intermédio desse projeto de lei. Eu não entendo, Edmur, por que aqui Sorocaba deu certo, Campinas deu certo, Vale do Paraíba deu certo, Ribeirão Preto deu certo, todas têm aeroporto, por exemplo, todas têm uma interação em relação ao lixo razoável, não é tão boa, várias delas têm relação à coleta de água e esgoto, algumas próprias da própria região. Por que aconteceu aqui? Então, minha preocupação é aqui. Aqui não andou, aqui andou para trás até. Foi a primeira, e a gente não tem nada, não foi feito o aeroporto, que tanto falam que vai sair um dia, não foi feita ligação Guarujá, não foi feita a questão do lixo, que é muito importante, que nós vamos... Eu quero ver ano que vem, que vai ter campanha para prefeito, em todas as cidades, claro, e não tem nada. Na realidade estão todos na mão, e talvez amanhã nós tenhamos que pegar, isso não é nada longe, ter caminhão mandando para Mauá, como tem uma cidade que faz. Quer dizer, imagina a loucura que você pegar um caminhão de lixo com 14 toneladas, o caminhão de lixo leva 14 toneladas de lixo, e você levar, subir a serra, que você gasta de combustível, tempo, dinheiro, poluição, tudo mais que você faz, para queimar noutra cidade, custo disso aí, e nossa cidade está então, nós já fomos referência em relação a isso. O que me assusta é que antes da AGEI, não por causa disso, mas até 93, nós ganhamos prêmios internacionais de coleta de lixo, a Prodesan ganhou. E depois parece que sumiu, virou pó tudo. É uma coisa que eu não consigo entender. Então, o que aconteceu aqui? O resto do estado está bem, assim, está razoavelmente bem.
Só para concluir esse pensamento, porque é importante essa visão da história, né? Sim. Concluímos, portanto, esse segundo ciclo com o Geraldo Alckmin de maneira brilhante. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, dos 645 municípios, Filete, 330 estão integrados a essas unidades regionais, quer sejam regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Isso significa o quê? Que nós temos uma chamada macrometrópole paulista, que é a terceira maior do mundo. Só perde para Tóquio, né, a região metropolitana de Tóquio, e para Nova Delhi, na Índia. Nova Delhi. Qual a diferença da região metropolitana para os aglomerados urbanos? É a quantidade. Quantidade de não necessariamente. PIB, né? Não necessariamente quantidade de municípios ou de PIB, habitantes. Né? É um critério de natureza técnica, que leva em consideração o desenvolvimento da região, a sua economia, a sua vocação. O de Campinas é maior que o Chile. É uma coisa absurda. O PIB da região metropolitana de Campinas, ele beira ali do Chile. Ele é maior que da Argentina. É uma coisa assustadora. Bem, então, esse segundo ciclo completamos com o governador Geraldo Alckmin. Qual seria o terceiro ciclo? Aí entra nessa questão que você levanta com muita propriedade. O terceiro ciclo seria o seguinte: você conferir a essas unidades regionais o orçamento regionalizado. Fazer com que tenha um orçamento regionalizado em razão da arrecadação de cada uma dessas regiões. Né? Esse seria o passo mais importante a ser dado. O Márcio França, ele tinha muita percepção disto, porque ele teve a experiência de ter sido, quando foi prefeito de São Vicente, o primeiro presidente do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Ele foi o primeiro, quando foi instituída a região metropolitana da Baixada. Então ele tinha clareza da importância disso. Durante o início do processo eleitoral, que ele participou na condição de candidato à reeleição como governador, nós conversamos muito a esse respeito. E o Márcio tinha esse compromisso com todas as regiões metropolitanas do Estado, no sentido de implantar essa política voltada para o orçamento regionalizado. Né? Então, o que aconteceu é que isto foi estancado. Nós não avançamos nessa direção. Não tempo disso. O Márcio foi agora, foi há 6 meses atrás, Márcio França. Mas nós temos experiências, João, muito positivas. Né? Por exemplo, nós criamos o Estatuto da Metrópole. Essa foi papel. Não é papel. Claro, veja bem, quando se fala em região metropolitana, se fala em planejamento. Sim, mas... Uma coisa é planejamento, outra coisa é execução. Né? Se não tiver planejamento... Não tem execução. Não tem execução. Mas não é só isso. O que eu digo é o seguinte, as outras regiões andaram, mas razoavelmente bem. Nós não andamos nada, nós regredimos. Nós regredimos. Além de não andarmos, nós regredimos. E eu vou dar fatos, são fatos notórios, não é questão de eu achar isso ou não achar, não é questão de achar, gostaria que tivesse andado. Nós temos, talvez por ter poucos deputados, talvez seja por isso, nós temos pouca representação política. Você teve lá na frente do governo do Estado, junto com os governadores todos que tiveram, você teve lá, você sabia disso. Então, nós temos uma menor arrecadação per capita de saúde, por exemplo. Os piores hospitais era a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Dois lugares, talvez realmente por ter poucos deputados, pouca representação política, talvez por um monte de outros motivos, mas Vale do Ribeira então é esquecido desde os anos 30. Desde Getúlio Vargas, a coisa lá é pior do que poderia ser por outras razões, tem motivos históricos incríveis, se a gente for esmiuçar, mas hoje é o Vale do Ribeira, infelizmente, a região mais esquecida do estado de São Paulo. Não tem nada, não tem uma escola pública, de faculdade pública, não tem uma região industrializada, nada, não foi uma indústria para lá, não tem nada que preste estar no Vale do Ribeira, porque foi abandonada. É uma região abandonada que está no mesmo nível dos piores níveis dos lugares do Nordeste, de Vale do Ritinhão em Minas Gerais, está nos piores níveis, em tudo, em educação, em saúde, em qualquer coisa. Eu vou às vezes para Santa Casa, vejo chegando ambulância do Vale do Ribeira. Imagina, o cara tem que morrer no meio do caminho. Só pode ser para isso, porque o cara tá mal, não tem um posto básico que atende lá e tem que vir para Santa Casa de ambulância porque o caso já foi pro... O cara já não tem condição. Então, a questão de escola, mesma coisa, é abandonada aqui na nossa região. Um dos temas que talvez eu leia aí, que o Acácio está abandonado, Escolástica Rosa, governo do Estado.
A escola de quadros era do governo do estado. Chegaram num ponto de cair teto, cair parede, abandono completo de um patrimônio fantástico. Nós não andamos a hospedaria dos imigrantes, nós não andamos questão do retroporto, nós não andamos no aeroporto do Guarujá. Túnel, então, a gente já falou isso, vai falar umas 20 mil vezes, mas não vai sair essa balsa que é... O governo do estado abandonou a nossa região. Infelizmente, nos últimos todos os anos que eu conheço por gente, e olha que eu gostava do Mário Covas, gostava do algo, não é que não gostava, eu gostava. Eu votava nessas pessoas. Não votava nas outras pessoas, votava neles. Votei no Dória, inclusive, agora. Mas eu não consegui ver fato acontecer. Eu só via a coisa ser abandonada. A última obra grande que teve na Baixada Santista, que foi que eu não gostava, foi do Paulo Maluf, que ele fez lá um reservatório de água ali no José Menino, ali no morro. Uma pessoa que eu não gosto ideologicamente do Paulo Maluf, mas foi quem fez. Foi a ponte ligando até Praia Grande, a ponte Mar Pequeno. Foi o último que fez alguma coisa aqui na Baixada, apesar de eu não gostar dele ideologicamente e dos fatos que também colaboram para a vida dele ter sido dessa forma, sempre ligada à corrupção. Mas eu não vi andar, Edmur. O problema é esse, eu não vi o fato. Eu sei que tem planejamento, mas os prefeitos tinham que ter força para falar, olha, governador, eu estou com um problema aqui. A cidade, o centro de Santos está abandonado, as escolas estão abandonadas, estaduais, então eu dei aula na escola estadual, na época do Mário Covas. Eu lembro da campanha dele falando que a mãe dele tinha sido professora, eu lembro de casos assim, e eu não vi a coisa andar. Sabe, é abandono, de abandono. A nossa região, eu vejo regiões andando. Não é que o estado inteiro, não. Campinas, conseguiram fazer o anel de Campinas, o aeroporto de Campinas, saiu um belíssimo aeroporto lá em Campinas, conseguiram fazer um monte de coisas em Campinas. A região, tem as melhores faculdades estão em Campinas. Ribeirão Preto, a mesma coisa, a USP de Ribeirão Preto está lá. É enorme, maravilhosa, tem aeroporto, funciona. Sorocaba, meu irmão é de Sorocaba, ele é CEO de uma grande empresa, as indústrias estão na região de Sorocaba, que foi de indústria para lá, e aqui continuou pior do que estava antes. Eu digo, a região metropolitana é daqui. Eu não sei o que aconteceu realmente, o que acontece nos bastidores, que o governo do estado abandonou a nossa região. Há muitas décadas, não é? Veja bem, não é agora, né? Não é... É questão política. Falta deputado, falta... Se o Sérgio não atrapalha, é isso a gente ter. Não é por isso. Cada região, naturalmente, tem as suas características. E nós pudemos fazer um modelo de desenvolvimento que, em razão das demandas apresentadas do ponto de vista das prioridades, muitas delas foram atendidas em cada uma dessas regiões metropolitanas, que eu participei diretamente na elaboração delas, né? Aqui, especificamente com relação à Baixada Santista, nós realizamos uma experiência criamos um instrumento chamado Região Metropolitana e o seu Desenvolvimento, a chamada Agenda Metropolitana. O que nós fizemos, isso foi em 2011, em novembro de 2011, 11/11. Nós criamos a Agenda Metropolitana. O que foi feito? Estabelecemos um processo de pactuação, né, entre os prefeitos, os 9 prefeitos da Baixada Santista, e em parceria com o governo do estado, com os secretários de estado. Fizemos um processo de 1 mês a 40 dias aproximadamente, debatendo tema por tema, né? Então, o secretário de Cultura do Estado de São Paulo vai se reunir com os secretários municipais de cultura da Baixada Santista e vamos definir uma meta conjunta. O secretário de Economia, o secretário de Esporte, o secretário de Desenvolvimento Regional, nós fizemos um processo de pactuação ao longo desse período e apresentamos para o governador ao final de tudo isso. Governador, aqui está, portanto, a agenda que foi debatida, discutida com a sociedade, com a imprensa, com os prefeitos, com as forças políticas da região. Então, ali, item por item, o governador, depois fizemos um grande evento no Mendes Convention Center, com a presença do governador Geraldo Alckmin, e em razão desse trabalho que nós fizemos, desse diagnóstico e das suas propostas, o governador fez o anúncio de investimentos, algo histórico, do ponto de vista da Baixada. Ele pôde fazer o anúncio de investimentos da ordem de 5 bilhões e 300 milhões de reais.
mais diversas áreas e que tivessem essa característica regionalizada. O marco fruto desse processo foi o VLT, tá certo? Aqui para a Baixada conseguimos tirar do papel o VLT, que é um modal extraordinário, né? Moderno, vai se expandir. Se a gente conseguir interligar, né? Como até tem uma matéria aqui da Ponte dos Barreiros, que a Ponte dos Barreiros está com problema. Tal. Se a gente conseguir interligar até a Ponte dos Barreiros, pegar Praia Grande, área depois e Fafacão, é um negócio aí tem fabuloso, essa discussão, né? claro. Tem essa discussão do processo de expansão do VLT, se será nesse modal de veículo leve sobre trilho ou o BRT. Parece que para Grande vai ser o BRT, que aí a tendência é que seja o BRT, que é mais barato e mais rápido, né? E é rápido. Você também. resumiu que o VLT foi a grande conquista da Baixada. Não, é uma das conquistas. Nós fizemos isso em todas as áreas. O VLT, ele esse espírito de ele é algo união da região, dúbio. né? Falar um ótimo, realmente é confortável. Eu pego o VLT, eu ando no VLT, não é? Mas gastaram R$1 bilhão, pelo que eu sei da soma dos valores. Ligaram as plantas dos Barreiros a lugar nenhum, porque a quantidade de pessoas que usam o VLT é muito aquém. Barreiros não, Santos São Vicente, né? Sim, mas começa lá no Barreiros, lá. Sim. E porque não leva nada lá. Fizeram uma lambança no VLT. Não, mas ali... Não, mas fizeram uma lambança. Olha, eu vou explicar por quê. Todo sistema de trem no mundo... O primeiro ponto sempre é assim, né, João? Se você primeiro ponto é a estação. Mas se você centro-praia, também seria problemático. Filete, todo ponto é estação. Primeiro você constrói a estação final, a parte de manutenção. No mundo inteiro, vocês não vão me falar de lugar nenhum do mundo, começaram a construir no meio do caminho. Começaram aqui no meio do caminho. Era para ser monotrilho, era para ser elevado. Fizeram sobre o... Não, nunca foi isso. Não, desculpa, não foi porque não quiseram desde o início, mas todos os engenheiros o Anuar. Só uma parte rapidamente. Essa era uma proposta, tá certo? Mas o governo do Estado nunca levou em consideração a proposta do monotrilho. Eu sei. Isso nunca existiu. Isso eu sei né? disso. Essa é uma grande falha. Porque hoje você tem feira ao lado do VLT, que era para estar embaixo, por exemplo, ter um lugar muito melhor. Eu sei que nunca levaram em conta, é justamente esse ponto. Eles fizeram uma ligação sem ligar praticamente a nada. A estação final do VLT não leva a nada. Não tem uma interligação de ônibus, não tem interligação de bicicleta, que desde o início prometeram isso. Não tem um banheiro no VLT. O VLT é um desastre em termos de orçamento, não um desastre em termos de veículo. É um veículo interessante, é um veículo muito bom. Mas em termos de orçamento, 1 bilhão, é eficiência. A minha pergunta é eficiência. Eu não vejo eficiência no governo do Estado. Eu não estou falando de você, estou falando do governo do Estado. Na Baixada Santista, eu não vi a eficiência no transporte público. O VLT, talvez vir em BRT aqui, é uma bobagem. É botar uma faixa, que nem botar uma faixa e botar um ônibus. BRT e nada é a mesma coisa. A Ponte dos Barreiros tá para cair. Nada não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, pelo amor de Deus, não fale isso. É a mesma coisa. O ônibus é para ligar um lugar específico regional. O BRT, não é para você levar o Barreiro. É um ônibus igual no Rio de Janeiro, que tem lá, por exemplo, na... Rio de Janeiro é a pior comparação que pode fazer. Não, Recreio. O BRT do Rio de Janeiro é a pior comparação que pode fazer. Não. O BRT no Rio de Janeiro, ali, por exemplo, no... Eu sei onde que é. Ali no Recreio, Eu sei. Na praia, agora... Eu sei. Lá até São Conrado. Do Sul. Isso, São Conrado, Recreio, na Barra da Tijuca, ele funciona bem, porque amanhã que vem, então, e vai até quase Santa Cruz lá, né? Então você vai até Santa Cruz. Então, não tem impacto de trânsito, né? O BRT, né? Sim. Não estou falando se foi se foi mal construído, se foi bem construído. Se for superfaturado. Não, eu acho que ele é um modal interessante, porque se o Mourão consegue fazer um BRT lá na Praia Grande, ele vai agilizar, né? O BRT não está ligando as pessoas que precisam. Não está, porque tem que ter interligação, lógico. Não está ligando. Nada. Não tem ônibus, não tem bicicleta, não tem... Mas quando você vai passar a Ponte do Barretos, se a Ponte do Barretos também está ruim. Mas é isso que eu estou perguntando. Então, mas aí é o processo de integração que isso tem etapas para serem construídas, tá certo? Tem que haver, portanto, essa integração com os ônibus municipais, é isso? E com outros modais também. Esse é o primeiro trecho... Mas nem projeto disso tem, né? Tem projeto sim, claro que tem. Não, para ônibus? Não, claro que tem. Onde vai ser esse ônibus? Não, João, tem lugar para projeto. Ele. Essa primeira etapa da implantação do VLT foi uma conquista importante. Houve recurso oriundo do Tesouro do Estado
e também fruto de parceria do Banco das prefeituras. Não, a prefeitura não entrou com nenhum centavo. Não é o que está colocado. Não, a prefeitura não entrou com nenhum centavo. Não, isso é recurso do Tesouro do Estado e recurso fruto de uma parceria com o Banco Mundial, né? O governo do Estado de São Paulo tem uma capacidade de endividamento muito alta, porque é um governo que teve uma gestão Deixa eu aproveitar você. Exemplar do ponto de vista... esse dinheiro que veio do Banco Mundial é bom ou não é? Vocês não deixam de pagar salário. Mas esse dinheiro que veio do Banco Mundial, que é uma coisa que eu tenho, eu quero aproveitar você para até sanar essa dúvida. Esse empréstimo, ele vale a pena ou não vale? Claro. Então por que aqui em Santos, quando teve um empréstimo do... Estava com o Filete até, em relação às obras da Zona Noroeste, em relação à infraestrutura, questão de alagamento, das macro-drenagens da Zona Noroeste, falaram que largaram do Banco Mundial, estava junto contigo quando falaram isso, porque não valia a pena, que era caro, e preferiram perdeu do Banco Mundial, que perderam, aqui na Baixada perdemos o dinheiro do Banco Mundial que veio, porque eles alegaram que não foi feito a contraprestação, as contas não fechavam, segundo eles, segundo o Banco Mundial. Cancelaram o empréstimo. E agora a prefeitura foi e pegou dinheiro na Caixa Econômica Federal e alegando que esse dinheiro do Banco Mundial é caro. Até explicaram pra gente por que ele é caro, porque era em dólar e aqui nós íamos pagar uma fortuna em dólar. Eu não acreditei muito não, João. Mas falaram. Não tem nada a ver com o Edmur, que eu acho que o Banco Mundial veio aqui e viu que as obras... A prefeitura falou pra gente, pelo que a gente leu na parte internacional, o Banco Mundial veio aqui, viu que as obras não foram a contento, falou, não vou pagar mais, não vou emprestar mais dinheiro para vocês. E eles acharam outra linha de financiamento. Não, mas não falaram pra gente isso? Que era muito mais caro esse dinheiro? Falaram pra gente, aqui no ar, não tem aí. Está gravado. Está gravado, não tem. Foi a prefeitura que falou isso pra gente, aqui no ar. Eles falaram, não, isso aí é dinheiro caro pra caramba, o Banco Mundial é uma encrenca, isso é caro. É uma ação muito localizada, né? Sinceramente, acho que para que a prefeitura tivesse tomado uma decisão como essa, porque esse projeto é uma coisa antiga, convenhamos, né? Bem antiga. Não é tão antigo quanto a ponte, mas é antigo. Mas o Papa, ele avançou nesse projeto, né? Depois o Paulo Alexandre também avançou, porque é um projeto importante, e no meio disso houve algum tipo de divergência que sustentou a tese de que não seria importante manter esse convênio ou esse empréstimo com o Banco Mundial. Né? Avançou, porque assim, minha sócia mora na Zona Noroeste até hoje. Ela gosta de morar lá. Ela tem apartamento aqui no Gonzaga, ela mora na Zona Noroeste e gosta de morar lá. Que ela gosta de ouvir o canto do passarinho. Ela gosta de Zona Noroeste. Ninguém vai tirar ela de lá porque ela não sai. A família está lá, às vezes. Não, só está lá. Ainda não está, a família está aqui. E ela gosta de lá. Só que assim, não vi avançar nada. Eu vi dinheiro que realmente foi, projeto que foi, propaganda que foi. E continua embaixo d'água quando chove, nem precisa chover muito, continua com poluição absurda, continua com os canais sem nenhuma drenagem, com os bueiros totalmente alagados, um caos. Basta chover. É que nós estamos numa época que não chove tanto, nós estamos tranquilos. Daqui a pouco começar dezembro, janeiro, fevereiro, março, aí aquele caos novamente, as pessoas perdendo casa, tendo problemas mil. Eu não vi andar, eu não consigo ver. O ponto que eu não vejo, tanto do governo municipal quanto estadual, ou da região metropolitana, é eficiência. O pessoal vem com um monte de plano, agora tem um plano... João, você sabe que... Eu não sei onde que acontece lá dentro. Você estava lá, você pode contar. Eu estou tentando uma fofoca interna, na realidade. Não, eu acho que as ações que foram desenvolvidas e estão sendo desenvolvidas nesse espírito de parceria com o governo do Estado de São Paulo são ações importantes. Acho que neste governo do Estado de São Paulo houve um passo para trás. Né, com relação às agências metropolitanas, com relação a essa visão do início agora, desse terceiro ciclo. Agora no Dória. Agora. Mas está com pouco tempo também, né? Não, mas você acha que no João Dória houve um passo para trás? Houve um passo para trás. E na época do Alckmin e do Mário Covas houve bastante passo para frente. Claro, foi aquilo que eu falei, daqueles ciclos. Né? Esse seria o momento adequado. Não, aqui na Baixada, não no resto do Estado. Não, mas... Veja bem, quando a gente tem que pensar nas regiões metropolitanas, tem que pensar em todas. Não, sim, mas a minha preocupação é aqui. Lá os caras se preocupam lá. Não, eu sei, mas estou dizendo do ponto de vista macro. Né? A minha abordagem tem que ser macro, não pode ser específica, né? Dada a natureza dessa proposta, dessa política regionalizada. Então, o passo foi dado na direção errada, porque
não avançou nesse terceiro ciclo. Agora. Qual seria o terceiro ciclo, que seria esse do orçamento regionalizado. Ou seja, se a Baixada Santista, né, os seus 9 municípios, tem uma arrecadação de ICMS de R$10, né? Desses R$10, quanto nós iremos investir em obras públicas dentro das prioridades que são estabelecidas por quem? Pelos próprios prefeitos, com os representantes do Estado é só com esse e com a dinheiro sociedade. de fora para fazer a coisa andar? Não dá para fazer politicamente que o Estado tenha um volume de verba que seja de uma forma adequada para todos os municípios? Não, isso não pode ser visto do ponto de vista linear, porque você tem demandas diferenciadas. Sim, demandas diferenciadas, mas você pega, por exemplo, o lixo, que a gente já conversou bastante. O lixo é uma questão metropolitana. Claro. Não adianta eu querer jogar lixo de Santos para São Vicente, São Vicente para Santos. A questão do saneamento básico... A decisão agora, João, depende uma questão estadual. da Baixada... Saneamento básico da Baixada, então, da Baixada com o governo do Estado de São Paulo. Nós elaboramos o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Você acha que agora a coisa está ruim com o João Dória, mas estava boa antes? Eu não consigo esse boa antes. Esse boa antes que é a minha preocupação. Se agora está ruim, não duvido nada. Pode ser. O que eu quero dizer é o seguinte... preocupação assim, antes não andou nada. A gente só fala em região metropolitana. A gente você não pode ficar só amaldiçoando a escuridão. Eu torço, Edmundo. Quando a primeira vez que eu entendi um pouco mais... Teve um evento, talvez se estivesse lá até. Em 1992, em relação à COP do Rio, a Rio 92, em relação ao meio ambiente, que teve aquele evento, todo mais, teve no Ilha Porchat Clube. Foi o primeiro que eu vi, eu fui lá ver sobre lixo urbano. Imagina, foi feito no Ilha Porchat Clube, não sei se existe ainda. Todos os prefeitos estavam lá, tal, aquele negócio todo. O Odaço está no Oriente Eterno, mas o clube ainda existe. E aí o que acontece? Eu fui lá na época ver, que eu gostava dessa parte de lixo urbano. Foi na época que eu consegui até estágio na Prodesan, que fazer estágio de engenharia mecânica na Prodesan, conhecer um pouco mais de como funciona esse negócio de lixo urbano. E de lá para cá eu não vi nada. Aliás, foi para trás. Eu só vi para trás. Você vai chamar um comercial, depois o Edmundo explica esse negócio se abaixando para trás, para frente, né? Só deixa eu chamar um comercial, depois eu volto com o Edmundo aqui e a participação dos nossos telespectadores. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas.
dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação no segundo bloco, que vai ser um bloco meio encurtado, com muitas participações, né? O Maninho, fala, Filete, parabéns pelo programa, um abraço para o Edmur Mesquita, o Maninho, que é o maior síndico da Baixada, aqui um dos maiores síndicos. Faz o prédio lá do Canal 1, tem tudo lá, tem água reutilizada, tem quermesse com os moradores, todo mundo se dá bem, a maioria, né, tal. O Mauro Sérgio está bravo, tá? Essas agências, segundo eles, são cabines de emprego, só ficam nos estudos e projetos, custam muito caro. O João está super certo, é o Mário Sérgio do Campo Grande. Tá com o Lécio Lescrec, um abraço para o meu amigo Edmur Mesquita e para o João Vilelo. Obrigado, o Matheus Carmelo, aqui você tem muitos ciclistas que andam em cima das calçadas, na contramão nas ruas. Isso a gente falou no tema do programa de hoje, mas nós falamos sobre isso sempre, né? Que nós temos até essa questão do cão vem para a praia, que eu acho uma ideia legal, né, na minha opinião, mas não para Santos, por causa que a gente não consegue fiscalizar, né? Miami, eles fecham a praia à noite para não ter drogados e para não ter também sexo e tal. Então, se você vai colocar mais um animal numa praia que não está com uma vulnerabilidade boa, quem que vai fiscalizar? Não, mas tem um cara lá... Não, Filete? Não, tem o... Tá ruim a bola, na verdade, Filete? Tá ruim? Não, pode ser que esteja boa, mas a areia da praia, segundo pesquisas da USP, que a gente tem que acreditar, né? Tem metais pesados, tem restos de cocaína, restos de remédio para o coração, que a gente não sabe se é da filtração ou se é das pessoas. Que é outro problema também, que em relação a saneamento, que fazem colocam um coador lá e jogam no emissário. Isso é outra coisa que a gente tem que mudar. A USP fez uma pesquisa nisso, né? Então, é uma questão de você vai pôr o filho, você levar para o guarda municipal, Edmur, ele de carteirinha lá, ver quem tem carteira de vacina, quem não tem e tal. Ou fazer igual um pediatra amigo meu, larga a mão, Filete, porque vai dar mais cliente para você. Mas a gente que gosta de animal, os bichos não quer sofrimento, né? Boa tarde, Filete, sou seu fã. Um abraço para o Edmur e para o João Vilela, o Ademar da Cantareira, muita participação. Paulo Eduardo Costa, meu abraço carinhoso ao Edmur, meu conterrâneo, João Vilela também, amigos queridos, parabéns, Paulo Eduardo Costa. Paulo Eduardo Costa, gosto muito de você, Eduardo. Paulo Eduardo. O Matheus Carmelo, parabéns para o João pelas colocações. O Edmur está tentando explicar, mas muitas coisas ficam difíceis, a opinião do Matheus Carmelo de São Vicente, né? Mas obrigado, vamos deixar eu passar a palavra para o Edmur para ele concluir também, depois tem várias participações aí do Uriel Vilas Boas, mas vamos deixar voltar a palavra para o Edmur, para aquelas conclusões lá. Veja bem, esse processo de regionalização tem que ser visto dentro de uma visão, tá certo, estratégica, não é? São etapas que têm que ser cumpridas. O papel do gestor na agência metropolitana, tanto aqui da Baixada Santista, como a de Campinas, como a de Sorocaba, como a do Vale do Paraíba, São Paulo, no caso, é em Plaza. Essas agências, elas têm um papel, como eu disse anteriormente, de elaboração do seu planejamento, para evitar que nós tenhamos índices de criminalidade altos, para evitar que nós tenhamos um processo de favelização que sofremos muito por isso aqui na Baixada Santista e em outras regiões, no caso de São Paulo, Vale do Ribeira, etc. Não é? Então, planejamento é fundamental. Administrar significa o quê? Você definir metas, definir prioridades. Porque foi criada essa cultura de que planejamento é isso, é simplesmente um papel que num dado momento alguém escreve alguma coisa e depois isso é engavetado. Mas porque isso acontece, nós temos que mudar essa cultura. Mas temos que mudar essa cultura. Também fazer um planejamento lindo, maravilhoso e não executar, faço eu que não dá nada. Claro que... Os caras fazem planejamento, gastaram lá 56 milhões na época do céu para fazer a ponte ligando Santos ao Guarujá. Planejamento lindo, maravilhoso, filminho, propaganda, projeto, custo, 56 milhões. Aí foi pro lixo. Foi pro lixo. Mas... Não, cadê a ponte? Não tem nada da ponte, nem projeto, nem quantidade. E assim por diante. Gasta uma fortuna em projeto. Claro que tem que ter planejamento. Sou a primeira pessoa a falar que tem planejamento e a longo prazo, inclusive, e tudo mais. Mas tem que ser executável. Planejar e não executar, é melhor não planejar. Mas claro, então, mas foi o que eu disse anteriormente, esse processo tem que ser entendido dentro de uma visão de etapas, de cumprimento de etapas. 90, isso está sendo feito. 90. Agora, claro, nós estamos em 2020. Tudo bem,
existem certas barreiras São que, 30 anos. pontualmente, às vezes as coisas não avançam. Não, nem nada Pela ausência avançou. de visão, eu diria, de política de Estado. Uma coisa é política de governo, né? Então você traçou, né, você que é candidato a prefeito, candidato a governador, candidato a presidente da República, você define um programa de governo, né, nas áreas da saúde, da educação, da habitação, da economia e assim por diante. Sim. Esse é o plano de governo. Outra coisa diz respeito às ações dentro de uma visão de uma política de Estado, Macro, tudo bem. que são Mas nenhuma nem a outra políticas permanentes, que devem ser duradouras. Sim, mas no nenhuma Brasil, nem a outra infelizmente, o que nós percebemos... Minha pergunta é, melhorou a educação? Entra um chefe do executivo numa determinada área, quer deixar a sua marca e acaba desqualificando aquilo que foi construído anteriormente. É essa visão que existe hoje no Brasil. Esse é um problema andou, a saúde generalizado. Andou, a mobilidade andou, o saneamento básico andou. Eu não quero tratar isso, João, desculpe. Qualquer coisa que andar. Eu não quero tratar isso assim, do ponto de vista genérico, porque é muito fácil falar, não, tudo errado, tudo bem, nada dá certo, plano não dá certo. Tá bom, mas então, não é essa questão. Nós temos experiências genérico. concretas, desculpe-me, nós temos experiências concretas, né, que levam a pensar, né, os gestores públicos, de que o caminho da regionalização é o melhor caminho. Concordo. Agora, como fazer isto? De que maneira nós vamos fazer? Aí sim, então existe o que? O planejamento, existe a integração, tem que haver, naturalmente, um espírito de comunhão dos gestores públicos, dos prefeitos municipais principalmente. É isso que faz avançar. Eu quero saber o seguinte, né, Edmur, a política voltada para a integração. Eu quero saber o seguinte, eles se falam, vocês fazem o planejamento, a gente faz o planejamento. Os prefeitos se conversam. É uma dúvida que eu tenho, não estou criticando. Mas, então, eles chegam e falam assim, olha, o Paulo Alexandre chega para o Mourão, chega lá pro Pedro Gouveia, chega de Cubatão, chega pro Guarujá, Eles conversam e falam assim, vamos executar isso aqui, esse projeto metropolitano vai melhorar esse meio de transporte, essa coleta de lixo. Eu não vi, do lixo tá passando, foi em 92 que eu fui, quando eles estavam preocupados com isso, que fizeram que teve esse coquetel, que teve esse encontro, em 1992. Deixa eu explicar sobre isso, veja bem. Nós temos, como eu disse anteriormente, e é preciso ter clareza a esse respeito, nós temos o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana da Baixada Santista, como temos em todas as outras regiões. Como é composto esse conselho? Pelos prefeitos, pelos representantes do Estado. Essas reuniões são abertas, elas são públicas. Esta é uma competência que é atribuída aos prefeitos. O Conselho de Desenvolvimento tem justamente esse papel de definir o quê? As prioridades. Aonde? Nas áreas da habitação, da saúde, da educação, do meio ambiente, etc. Esse é o papel. Então, os prefeitos, eles, claro, tratam desses assuntos de forma a integrar a região metropolitana. Foi tomada uma decisão pelo STF, e isso é importante ser destacado quando você coloca a sua preocupação a respeito do meio ambiente. De fato, é um problema sério que nós temos na Baixada Santista. Itanhaém gasta por mês cerca de R$ 1.200.000 para fazer o transbordo do lixo para Mauá. Passear com o lixo. Para Mauá. Não tem cabimento isso. O plano de desenvolvimento urbano integrado que foi elaborado... Não, mas não é muito mais que isso, né? Não, por mês é isso. Então ficou barato. O plano de desenvolvimento urbano integrado que foi elaborado com a participação direta da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano no estado de São Paulo inteiro, definiu que, no caso aqui da Baixada Santista, o que está faltando para dar um passo concreto para você pensar nessa destinação final do lixo, né? Que significa o quê? A queima do lixo. E transformar isto
Eu sei, eu lembro que eu vi essa reportagem você falando sobre trazer uma usina da Alemanha, se não me engano, de algum lugar que você foi conhecer, que é outro descalabro, hein, Edmur? Não é por nada não. Da Alemanha estão querendo fechar essas usinas e mandar para cá, essas de queima. Não. Claro, eu fui para Frankfurt agora, eu conheci as usinas. Não, desculpa. João, vocês não estão admitindo a queima do lixo. Em Barcelona tem um museu de lixo. Essa de Barcelona, que eu fui, eles queimam uma quantidade mínima de lixo, mínima. O resto eles tentam reciclar de uma maior forma possível. Não, claro, tem um processo de reciclagem, tem essas etapas, para depois chegar na destinação final, para queima de resíduos, tá certo? Mas é mínimo. A experiência da Europa, em todos os países da Europa, né, é uma experiência altamente exitosa. A Alemanha, eu fui convidado, eu organizei uma missão para a Alemanha com alguns prefeitos aqui da região, para que fossem conhecer a experiência da Alemanha. Lá, no final desta missão, o ministro do Meio Ambiente que participou dela, da Alemanha, num almoço de confraternização ao final dessa missão, ele até brincou conosco, falou assim, olha, se alguém no quintal da sua casa tiver fazendo lá, queimando um churrasquinho, ele vai estar poluindo muito mais o meio ambiente do que uma estrutura como essa, de uma planta de queima de resíduos sólidos, que queima toneladas e toneladas e toneladas de lixo por dia, né? Porque lá a poluição é absolutamente zero, é zero. Isso faz parte da Constituição. Isso teve participação do Partido Verde, que sempre sustentou. O que eu tenho visto que a Europa quer eliminar essa questão. Você leu alguma coisa errada. Não, pelo contrário. Eles querem isso é modelo para o mundo inteiro. Não, porque a questão que eles têm que fazer é reciclar o lixo, é transformar o lixo. Mas isso é feito. Tá, no final, por isso que o churrasquinho para eles lá é esse. Nós aqui estamos pensando em botar tudo e fazer um churrascão. É verdade isso. O grande problema é que a queima é de uma parcela que você não consegue mais, que está tão mexido. Isso aí não é nem orgânico e nem reciclável, mas a separação é feita, não, você está enganado, João. Não, lá é feita. Lá tudo é feito para chegar depois. Exatamente, não, mas lá é feita. Mas eles não admitem de jeito nenhum você queimar tudo. De jeito nenhum. Não. Vamos fazer um programa de separação. Você estava dizendo outra coisa. Não, eu falo aqui. Queimar tudo não é permitido. A política ambiental voltada para os resíduos sólidos na Europa é modelo para o mundo. Mas não é queimar tudo. Né? Mas eu não disse isso. Não, mas a usina você deve ter lido em algum lugar. Mas eu não disse isso. Né? Tem mas as suas etapas. Aqui era para queimar. Não, é um dos processos. É um dos processos. Porque o processo de transbordo, o processo de separação, cada município está fazendo o seu. Tá certo? Bom. Agora, aqui num dado momento, vai ter que ser debatido. Esse tabu, ele precisa ser rompido. Dá para fazer 2 horas. Senão a gente fica numa prática reiterativa e não saímos do lugar. Sidney Costa, Edmur fez parte da minha história no centro acadêmico e acho que o Edmur tem que sair prefeito em 2020. O pessoal tá. Valmir Lopes, jornalista, Edmur, se o Márcio França ganhasse, a região poderia ser beneficiada, o Sérgio Santana, vereador, o Valtinho, o Atemar da Carolina, já falamos, o Fernando da Praia Grande, esse Fernando não gosta do Mourão, hein? O Mourão foi presidente do Condesp e não fez nada, o João tá certo. Então, nem o Mourão nem ninguém, né? José Augusto, concordo com o João, a nossa região poderia estar abandonada, tal. Um abraço para o Edmur também, o Mário Sérgio já falou. A Lucélia está dizendo que o programa está muito bom, que esses debates são sempre interessantes. O Uriel Vilas Boas, para acabar. Eu acredito que o nosso Condesp esteja com desprestígio. E também estou triste com a falta de política no movimento estudantil da nossa Casa Amarela. Cumprimentando você. Bom, queria agradecer o Edmur, sempre é bom vir um representante, né? Pessoa que trabalhou no Executivo por muito tempo, o João Vilela, que também colaborou fazendo contraponto. Não, eu quis te provocar, Edmur, porque eu sei que você conhece muito mesmo. Então é importante você vir até mais no programa para a gente debater, porque realmente você conhece muito do que aconteceu, da história da nossa região, e a gente precisa esclarecer algumas coisas que realmente são importantes para a gente
ver onde a gente pode não errar para frente e o que a gente pode acertar daqui para frente. Vamos falar com o Titio Dória, que é santista, né? Que vem aqui na Vila Belmiro, para ele ajudar santista um pouco do time, mais, né? Não gosta muito daqui não, hein? Calma, pô. Ele não veio nem no dia que é obrigado ele vir aqui fazer o governo do estado aqui em Santos, eleito estadual, que ele era para estar aqui. Ele não veio. Também o prefeito, mas não estava. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, vamos embora. Um excelente final de semana a todos. Obrigado, Edmundo. Obrigado, João. Obrigado a todos que vocês participaram. Um excelente final de semana. Fique com Deus, com a nossa extensa programação. Muito obrigado.